Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, 8 de junho de 2022. Estamos aqui, né, irmão? Graças a Deus. Em vigilância, em obediência, oração, na meditação, para nos aperfeiçoarmos aí no caminho, né? Na carreira que estamos fazendo, né? Em direção a Jerusalém Celestial. E graças a Deus, né, irmão? Estamos aqui firmes e fortes. Estamos em frente, né? E vamos em frente. Então, irmãos, domingo que vem, né? O segundo domingo do mês, né? Então, lembrando aí a todos nós do ajuntamento, né? Lá na Caracozinha, na escola Zé Milton, né? Fica bem ali na Avenida Central, bem pertinho ali do terminal de ônibus, né? Certo? E vamos continuar aí com a nossa, né, pequena meditação, né? Pequena história aí que nós estamos, né? Procurando levantar algumas histórias, procurando identificar, né? As causas, o porquê, né? Que exatamente a igreja, ela não faz parte dessa confusão chamada cristianismo, né? Certo? A igreja são os restantes, né? É o resto, os remanescentes, né? Que creem em tudo que está escrito, né? E colocam em prática na sua vida. É isso? Então ontem nós estávamos falando, continuando aí nossos vídeos aqui, né? E eu cometi um lapso, né? Dando a entender que o ministério caído, né? O castiçal seguiu ele. Não, é o contrário, eu me enganei aí, né? Então, o ministério caído no início da igreja, depois da morte dos apóstolos, né? E começaram a acontecer aquelas coisas, né? Que nós já sabemos. Vamos só recapitular um pouco, né? Então, está escrito lá, né? Na carta a Éfeso, na igreja de Éfeso, que o ministério estava caído, né? E que o Senhor Jesus o convidava para o seu arrependimento, porque se ele não se arrependesse, ele ia tirar o seu castiçal do lugar. E o castiçal é a igreja, né? O castiçal são as virgens prudentes, né? Porque aquele ministério que não se arrependeu, ele saiu, então, ele que saiu da igreja, né? Digamos assim. As virgens prudentes se separaram dele, porque ele estava, né? Caído, porque estava ensinando coisas, né? Que não se conformavam com a sã doutrina apostólica. E estava tolerando o ensino, né? Certo? Tolerando, absorvendo e ensinando. Então o castiçal dele foi tirado do seu lugar, que significa que ele saiu, continuou pregando, né, o evangelho pervertido dele, e as virgens prudentes continuaram crendo em tudo, né? Ouvindo e crendo em tudo que estava escrito, e continuaram na sã doutrina apostólica, né? Que é um resto, é um remanescente, né? A maioria foi com o ministério caído. O pequeno número, né? O pequeno rebanho, né? Como disse o Senhor Jesus, pequeno rebanho, né? Que é o remanescente, que é a igreja, que são as virgens prudentes. Eles, então, foram tirados do seu lugar, ou seja, foram tirados do ministério caído e foi dado a outro ministério que prosseguisse realmente, né, com os ensinos apostólicos. Então nós estamos parando aí, né? Então esse ministério, né, que caído, ele se tornou um ministério errante, né? Pela face da terra, né? E através dos séculos as coisas foram se repetindo, né? Onde aparecia a igreja com um ministério, né? Que, digamos assim,
não correspondia às características, às qualidades exigidas pelos apóstolos, ele simplesmente, a igreja era retirada, o seu castiçal era retirado. Então os apóstolos decidiram, né, ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, que a lei de Moisés havia sido abolida pelo sacrifício do Senhor Jesus. Não é isso? Então nós vemos ali a narrativa daquela primeira reunião. Então, com essa decisão, os apóstolos deram a entender o quê? Deram a entender que os ritos da lei de Moisés, né, foram abolidos. Quais são os ritos, né? A circuncisão, né? As ofertas lá no templo, né? O sacrifício, o próprio templo, né? Certo? O sacrifício de animais, as ofertas, né? As festas, né? De Páscoa, de Pentecostes, os tabernáculos, né? Certo? Então tudo isso aí que fazia parte da adoração carnal, né? Fazia parte exatamente dos mandamentos carnais, eles foram extintos pelo sacrifício, né, do Senhor Jesus, que substituiu a todos eles, né, em um valor infinito, porque eles tinham um valor, mas era um valor finito, né. E aí o que aconteceu? Houve uma divisão, né, na igreja, como nós sabemos. Aqueles que saíram defendendo o evangelho, né, segundo a lei de Moisés, eles não se submeteram aos ensinamentos apostólicos, né. Então houve uma divisão entre os apóstolos e aqueles que defendiam, né, que a lei de Moisés deveria ser aplicada também para os gentios, né, certo? Os gentios deviam obedecer à lei de Moisés, porque sem a lei de Moisés eles não poderiam se salvar. Aí foram pregar o Jesus Cristo segundo a lei, né, que é um evangelho pervertido, né, porque é um evangelho que não se submeteu à pregação apostólica. E os apóstolos foram pregar Jesus Cristo segundo a graça, né? Que nós tivemos conhecimento aí, nós temos conhecimento através dos escritos, né? Que foram preservados durante todos esses séculos. Aí nós vamos ver como é que eles foram preservados, né? A preservação desses escritos foi exatamente o quê? Desígnio de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, providenciou, né? Ele tomou as providências necessárias para que todas as gerações tomassem conhecimento do Evangelho verdadeiro, né? Do Evangelho apostólico, né? Do Evangelho trazido pelo Senhor Jesus. Bom, irmão, como nós sabemos, toda divisão ela vem acompanhada por disputa, né? Por competição, né? Então aqueles homens, né, aqueles judeus que não aceitaram a decisão apostólica, né, eles se rebelaram, né, contra a palavra apostólica, porque eles eram, na maioria, eles eram sacerdotes, eram escribas, né, a maioria deles, e os apóstolos eram pessoas não instruídas, eles não eram escribas, né. Então eles começaram a perseguir os apóstolos, como nós vemos aí em vários escritos, né, contestando os seus ensinamentos, né, denegrindo a sua imagem. Quer dizer, era uma rebelião, né, uma rebelião contra a palavra. E a rebelião é um pecado que é semelhante à feitiçaria e idolatria, como nós sabemos. Pecado da rebelião contra a palavra, né. No meio desses judeus, que não aceitaram a decisão apostólica, havia rabinos, né, havia sacerdotes, né, eles tinham autoridade junto ao povo, junto à nação. Então muita gente seguiu eles, né? Seguiu a eles, né? E a partir daí passaram a perseguições, né? A partir daí começaram as perseguições, né? Desde o início da igreja que as perseguições começaram, né? Por parte dos judeus, começaram a perseguir os apóstolos, onde eles iam. No outro dia eles apareciam lá, desautorizando, né, os apóstolos na sua pregação. E o que? Jogando o povo contra eles, né? Tanto isso é verdade que todos os apóstolos foram o quê? Foram assassinados, com exceção de João, né? Então,
E alguns deles, alguns desses judeus, né, que não se submeteram aos apóstolos, eles foram recorrer às filosofias, né, gregas, né, romanas e às deles também. E vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.